na sequência do primeiro colóquio Internacional Maria Asher, Reflexos e Reflexões, nós vamos iniciar a primeira sessão de apresentações. E para isso, nós dispomos de 1 hora e cada participante vai dividir esse tempo. E eu chamo já imediatamente a Olga Maria Reis do Vale Asher. Ela é sobrinha neta de Maria Asher. Vamos ouvi-la. Bom dia. Senhora doutora Maria Isilda Matos, senhora doutora Zamira Assis, senhor doutor Márcio Cantarim, senhora doutora Gemma Nadal, senhoras e senhores. Aos organizadores deste encontro, em particular à senhora professora doutora Isabel Henriques de Jesus, em nome de todos os familiares de Maria Asher, apresento os agradecimentos pela homenagem que aqui está a ser prestada ao assinalarem os 40 anos do seu falecimento. Convido-vos a recuarem até ao último ano do século XIX. Em janeiro de 1899, num dia de inverno, nasceu em Lisboa Maria Emília Asher Heroles Baltazar Moreira, a mais velha de uma prole de 6. Maria foi uma criança persistente e uma mulher destemida. As letras fizeram parte do seu imaginário de criança e da sua vida de mulher. Cedo, muito cedo, começou a escrever, porque quem lê e vive numerosas vidas, e quem não lê definha e morre todos os dias. Várias foram as mudanças de país e de continente que experimentou ao longo da sua vida. As suas idas e voltas até ao continente africano iniciaram-se no ano da implantação da República Portuguesa. Com os pais e ainda adolescente, viveu em Moçambique entre 1910 e 1913 e na Guiné entre 1916 e 1918. Com apenas 14 anos, publicou o seu primeiro artigo no Jornal do Ocidental, em Moçambique. Em 1917, na Guiné, deu voz e alma à tertúlia Lides Literárias. E em 1918, o seu poema Desejo Mórbido viu a luz do dia. Casou com Alberto Teixeira Passos em Faro em agosto de 1921 e retornou a Moçambique. Os primeiros 5 anos de vida do jovem casal foram vividos em Ibo, uma pequena ilha no norte de Moçambique, que foi capital da província de Cabo Delgado. Regressou a Lisboa em 1926, com o marido e o afilhado, e balançou a sua vida entre Faro e Vila Real de Trás-os-Montes. Os sonhos de um casamento amoroso esmoreceram. A separação adivinhava-se e, por fim, o divórcio adveio, em março de 1931. De novo, a África surgiu perante os seus olhos e partiu para Angola, onde se encontravam os pais. Após o divórcio, viveu do seu trabalho como jornalista, conferencista, tradutora, autora de novelas, romances, livros de viagens que divulgaram a densidade antropológica de África. Trilhando um caminho, de novo à procura de um futuro, em 1935, publicou em Angola, em parceria com Pinto Quartim, o seu primeiro livro, intitulado Três Mulheres. E ainda nesse ano, deu à estampa, em Lisboa, África Selvagem. A voz dos críticos literários da época reconheceu-a como a revelação da literatura portuguesa de 1935. A sua obra conta com mais de 3 dezenas de livros publicados entre 1935 e 1963, alguns dos quais com várias reedições. A sua colaboração em jornais e revistas, quer em Portugal, quer no Brasil, ascendeu às centenas. Foi a única mulher que escreveu 6 dos 70 títulos que integram a coleção Cadernos Coloniais, publicados entre 1935 e 1941. Mas também a literatura para crianças esteve presente na obra de Maria, com os contos publicados semanalmente no jornal Infanto-Juvenil Papagaio, entre 1935 e 1937. Curiosamente, sua irmã
Isabel Ariosa também publicava contos infantis nesse jornal. E com o livro Viagem à Roda de África, tendo com este ganho o prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, em 1938. Mas em 38 e em 47, Archer viveu a revolta de ver alguns dos seus livros apreendidos pela polícia política da altura. Maria Archer foi uma mulher à frente do seu tempo, de uma modernidade provocante. Escreveu sobre os seus ideais, sobre a África, sobre a luta pela dignificação da mulher, e em 52 afirmou: a minha obra literária tem sido norteada pelo princípio vital de rebater o conceito arcaico da inferioridade mental da mulher. No mesmo ano, como jornalista, foi credenciada por Jaime Carvalhão Duarte, durante o julgamento de Henrique Calvão. Os apontamentos desse julgamento foram confiscados pela PIDE, conforme relatou num artigo publicado no jornal República, que intitulou Um caso inédito de perseguição do pensamento. O coartado da liberdade de pensamento durante o período do Estado Novo, que silenciou as vítimas e as testemunhas da censura, também o fez pelas mulheres. O isolamento social, a perseguição da PIDE, as apreensões dos seus livros e, consequentemente, a ausência de percepção dos seus meios de subsistência foram razões suficientes para se sentir obrigada a abandonar Portugal. Rumou ao Brasil. Sempre considerou que valia a pena correr riscos para fazer aquilo que sonhava. Ficar em silêncio não era a solução. Existia um futuro. Maria queria um futuro. No Brasil, país onde viveu 24 anos, foi escritora, jornalista e preceptora. Não foi fácil a vida de Maria no Brasil. Passados 2 anos de aí ter aportado, foi publicada no Diário Oficial de São Paulo, em 19 de julho de 57, uma controvérsia entre a deputada Conceição da Costa Neves, do Partido Trabalhista Brasileiro, e o deputado Cid Franco, do Partido Socialista Brasileiro. Essa controvérsia abordava vários escritores, entre eles Maria Archer. A deputada Conceição da Costa Neves qualificou Maria Archer de comunista, denegrindo a sua imagem. O deputado Cid Franco defendeu a escritora e afirmou que Maria Archer não era comunista, mas sim uma grande escritora, e deu a conhecer excertos da carta que Archer escrevera, onde reitera que não possui, nem possuiu, a qualidade de ser filiada no Partido Comunista, embora confesse o mais profundo respeito pelas heroicas pessoas que professam essa perseguida ideologia política. Estava instaurado um clima de desconfiança acerca de Maria Archer. De novo, o futuro tão incerto. De novo, a procura por um futuro encontrava-se ameaçada. Gilberto Freire, no prefácio do livro Herança Lusíada, considerou-a uma atenta socióloga e antropóloga. Se ao talento literário juntasse formação científica em antropologia e sociologia, poderia ser comparada à anglo-americana Margaret Mead. Maria Archer antecipou o futuro quando publicou, no Brasil, em 1959, Os Últimos Dias do Fascismo Português, livro que relata o julgamento do capitão Henrique Calvão. Em março de 69, Maria terminou o original de um livro que intitulou Todos os Ossos São Brancos, composto por 14 contos folclóricos dos negros bantus e 14 contos de ficção. Tentou encontrar um portador para Portugal. No último instante, o portador receou trazer o original e o mesmo ficou no Brasil. Não se conhece o paradeiro. Como se desconhece o destino do romance Amor de Ladrões, que é mencionado como estado no prelo na contracapa do livro Terras onde se fala português. No final de 69, Maria foi contactada por Domingos Moleiro, advogado, escritor e editor que trabalhava no projeto das bibliotecas itinerantes da Fundação Gulbenkian, para saber do seu interesse em ter 2 dos seus livros publicados de novo em Portugal. Maria rejubilou com a proposta. Infelizmente, a minha não são em 71, contou-nos, há anos que ajuda uma equipa de inventores a porem em pé, em ação, um plano de alfabetização de adultos.
O Estado mostrou-se mais disposto a prestar atenção ao nosso plano. Uma editora dispôs-se a editar o nosso material e o Ministério revê o nosso planeamento. Em dezembro, esperamos ter uma cartilha editada e o material ao dispor dos alunos. Terei então o gosto de ter contribuído para dar ao Brasil e à humanidade alguma coisa de bom, de verdadeira fraternidade humana. É mais uma vez o meu idealismo em ação. De novo, a construção do futuro. Nova esperança surgiu na vida de Maria, quando em fevereiro de 73 um diplomata chinês a convidou a visitar a China, onde, segundo ele, se processa agora a maior experiência sociológica de toda a história. Ao convite, Maria responde que aceita, mas impõe condições. Em março do mesmo ano, o diplomata deslocou-se propositadamente a Poços de Caldas para falar com a escritora. Maria vibrou com o entusiasmo de voltar a escrever, de participar na construção do futuro, mas a sua saúde não recuperou e não conseguiu viajar até à China. Ainda em 73, uma editora brasileira contactou-a para editar 10 dos seus romances e contos, subordinando esta coleção ao título A Comédia da Mulher. Devastadoramente bonita era a esperança. De novo, Maria sonhou e viveu a ilusão, sentindo que um novo futuro se adivinhava. Um obstáculo se ergueu: obter os 10 livros. E mais uma vez, Maria viu a sua esperança esfumar-se. Ironia do destino. Não conseguiu adquirir os seus próprios livros. De novo, a densidade do fumo ganhou ao brilho do sol e fez-se noite, antes do tempo, na vida de Maria. O Dicionário de Educadores Portugueses de 2003 refere Maria Archer como um dos pedagogos portugueses tendo em atenção o seu trabalho na área da literatura para a infância e juventude e os seus estudos antropológicos. Regressou em 26 de abril de 1979 a Portugal, onde o silêncio de um país e de uma sociedade se ergueu no ocaso da sua vida. Nos últimos dias, Maria viveu na brisa de abril e no silêncio com as vozes das suas letras. Em 23 de janeiro de 1982, Maria Archer, uma escritora incómoda, partiu para a sua última viagem, no mesmo mês em que nasceu. Com o falecimento de Maria, desapareceu um emblema de uma geração, que foi capaz de trilhar caminhos que lhe trouxeram mágoas. Caminhos esses que pareciam fantasia, mas não eram uma quimera, eram a consciência, eram os passos do futuro. Essa consciência pressagiava uma nova atitude na vida portuguesa, mas também muito explica as razões da sua ausência como preferência do contexto literário da época. Raul Rego, num artigo sobre a escritora publicado no Diário Popular no dia 2 de fevereiro de 82, recordou-nos: Maria Archer apareceu em Lisboa por volta de 36, entrara na casa dos 30, a sua presença e beleza, as suas respostas prontas, a inteligência viva, o tratar frontal dos problemas sociais e coloniais, por uma mulher que vinha das colónias e que queria ser interveniente e se tornar objeto de admiração, fizeram um escândalo. Não era conformista, e isso a afastou logo de muitos meios oficiais e de muitos salões e tertúlias, arrastando-a para os contactos com a oposição. Esclareceu-nos: singular destino desta mulher, que poderia ter tido os êxitos intelectuais e mundanos, a tranquilidade económica e satisfação dos seus caprichos, e que, por sentir e prezar a liberdade de pensamento e a de expressão, morre, quase ao roçar os 80 anos, num asilo, após tempos de angústia, sem nome. Maria Archer era uma mulher livre, escritora de garra, senhora de si, e impondo-se pelo talento. E declarou Salvate Trigo: a pátria não lhe reconheceu, como deveria ter reconhecido, o seu bom combate pela liberdade e pela igualdade da mulher. E Francisca Sousa corroborou que, entre a censura e a negação do aplauso, a escrita de Maria Archer esteve bons anos empenhada nas causas redentoras do homem, defendendo a autonomia feminina, reivindicando a liberdade de imprensa, lutando contra os duros regimes ditatoriais. Maria Archer
inscreveu o seu nome nas literaturas lusofalantes. Nenhuma tentativa de invisibilidade calará a sua voz. Recordemos que o Jornal Público, no ano passado, publicou alguns dos livros censurados. Se não estou em erro, 21, de mulheres que durante a ditadura tiveram as suas obras apreendidas. Entre os 21, escolheu 2 livros de Maria Archer, Casa Sem Pão e Ida e Volta de uma Caixa de Cigarros. Maria conquista assim o seu próprio lugar à custa do tempo. E apraz-me relembrar uma frase que Maria Archer proferiu em relação à polémica que o seu livro, Ela é apenas mulher, suscitou na altura. Confio na justiça do tempo. E se Maria Archer foi banida do espectro literário, questionamos, hoje, ao se assinalar os 40 anos do seu falecimento, qual o lugar que tem no próximo tempo? O da posteridade? O que começou a contar no dia em que morreu? Será que sobreviverá? Serão estes momentos a resposta? A esperança de Maria Archer cintilaria de novo, conservando o valor do sonho que a seduziu para sempre, a construção do futuro. Hoje, daqui, para onde quer que Maria Archer esteja, sorriu-lhe como agradecimento pelos futuros que ajudou a construir. Obrigada. Perdão. Muito obrigada pela excelente exposição. Eu tenho um aviso para dar, mas queria dizer que a Olga fez referência a um momento em que Maria Archer, no Brasil, esteve em Poços de Caldas, que é uma cidade termal, ela deve ter estado lá por motivos de saúde. Foi onde eu nasci. Okay. Bom, então, neste momento, eu convido o segundo conferencista desta primeira sessão, que é o professor Márcio Matiassi Cantarim. O título da sua exposição é Maria Archer, autora e personagens em busca de um quarto só para si. O professor Márcio Matiassi é doutor em literatura pela Unesp e Assis, com um período de sanduíche na Universidade de Coimbra. É professor associado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e da Universidade Federal do Paraná, onde atua em cursos de graduação e pós-graduação em letras. Ele é também investigador do Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa da Universidade de Lisboa, onde fez um pós-doutoramento. É autor de Por uma Nova Arrumação do Mundo, a obra de Mia Couto em seus pressupostos ecosóficos, e está a ultimar um volume de antologia e estudos sobre a obra de Maria Archer para a coleção Senhoras do Almanaque da Biblioteca Nacional Portuguesa. Professor Márcio, tem a palavra, por favor. Bom, como nosso tempo é bastante curto para essas apresentações, gostaria de fazer um rápido agradecimento pelo convite e parabenizar a organização do evento. O Six Nova, o grupo da revista Faces de Eva, a Biblioteca Nacional Portuguesa, a doutora Maria Manuela Aguiar, que, como foi citado anteriormente, faz essas pontes. Eu entrei em contato inicialmente com ela para conversar coisas sobre o Círculo Maria Archer, e ela que acho que acabou passando o meu contato para esse grupo que ora realiza esse evento. Então, é uma grata satisfação poder falar para todos os presentes aí na Biblioteca Nacional e também para todos que estão aqui no Zoom. Infelizmente, não posso estar aí para almoçar no Borges com vocês. Quanta saudade. Muito bem. Eu vou passar, então, a ler a pequena intervenção que eu preparei para hoje, para que não me perca no tempo da apresentação. Como foi dito pela doutora Zamira, o título da minha apresentação se intitula Maria Archer, autora e personagens em busca de um quarto só para si. Em seu ensaio Um Quarto Só para Si, ou Um Teto Todo Seu, no português brasileiro, de 1929, cujo título original era Mulher e Ficção, a escritora britânica Virginia Woolf, cuja efeméride dos 140 anos do nascimento se assinala amanhã, 25 de janeiro,
desenvolve o argumento sobre a necessidade de um espaço figurativo, mas também literal, para que as mulheres pudessem se consolidar como escritoras em meio a uma sociedade e uma tradição literária dominada pelo patriarcado. Só para citar uma de suas frases mais polêmicas, abro aspas, dele, a mulher, um teto todo seu e 500 libras por ano, deixe-a abrir sua mente e liberar metade do que agora ocupa, e ela escreverá um livro melhor em algum dia desses. Fim da citação. Não podemos dizer com segurança se a portuguesa Maria Archer, contemporânea de Woolf, que foi, teve contato com o famoso ensaio, mas, de qualquer modo, podemos asseverar que teve a mesmíssima funda percepção que teve a britânica sobre a necessidade do dinheiro próprio, da casa própria, necessidade de tranquilidade financeira e silêncio, para que pudesse elaborar uma obra digna de figurar entre os grandes nomes do cânone literário. Afinal, nas palavras de Woolf, uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu, se quiser escrever ficção. Essa consciência de Maria Archer pode ser perscrutada em diversos de seus escritos, dos romances às cartas íntimas, escritas para a amiga, também escritora Fernanda de Castro, e seu marido Antônio Ferro, diretor do Secretariado de Propaganda Nacional, o SPN, que depois se transformou em Serviço Nacional de Informação, né? O SNI. E é por meio de algumas dessas cartas que podemos conhecer de maneira mais dramática os aspectos das necessidades financeiras pelas quais a escritora passou. E aqui é interessante pensar no que disse há pouco a doutora Maria Manuela Guiar, de que Maria Archer bem poderia ser personagem de um romance de Maria Archer. Vejamos alguns trechos dessas cartas. Então, a poetisa Fernanda de Castro. Minha querida amiga, essa é um excerto de uma carta escrita em março de 1940. Venho pedir-lhe, se lhe for possível, que você interceda junto de seu marido no sentido de ser resolvido rapidamente o assunto do meu livro. Vai para 3 meses que aguardo e já vai sendo difícil esperar mais. Fiz dívidas durante o mês em que escrevi o livro, e mais difícil me é pagá-las, porque em todo esse mês não trabalhei nenhuma linha para mais nenhuma entidade. De maneira que, agora, não vejo como solucionar, sem dinheiro, a legítima exigência dos meus credores. Você não calcula o sabor de agonia que tem para nós, escritores pobres, esta época de crise intelectual. Já quis seguir para a França como enfermeira de guerra, disposta a dar pouco valor a uma vida que tanto me custa manter. Mas a França, por enquanto, não necessita de nós. Em uma carta de 2 anos adiante, de 1942, novamente, endereçada a Fernanda de Castro, Maria Archer diz: minha boa amiga, venho pedir-lhe que me faça lembrada junto de seu marido, no sentido de eu obter colaboração na emissora de rádio estatal. Né? Falei com ele, prometeu-me que me conseguiria, mas passam as semanas sem que eu tenha nada que fazer. Eu, confesso-lhe, precisaria cada vez mais de obter uma colaboração semanal, certa, que me desse no fim do mês uma quantia igual. Cada vez mais, porque cada vez mais tenho dificuldades de vida. Se a segurança do dinheiro certo ao final do mês é importante para conferir a tranquilidade necessária ao desenvolvimento de um bom trabalho, também o é o silêncio e a privacidade do quarto próprio. Disto, Maria Archer também se ressente em vários momentos, fato que relata a Fernanda de Castro, e que culmina na sua saída definitiva do lar paterno.
o que certamente exacerbou a dificuldade financeira. Trata-se de uma cadeia difícil de se livrar. No lar paterno, não tem silêncio e privacidade para escrever. Fora dele, sofre para conseguir o dinheiro para pagar pelo teto próprio. Mais 2 excertos de cartas enviadas a Fernanda. Essa primeira sem data, mas certamente antes de 1945. Minha querida amiga, a sua criada encontrou-me no andar ao lado de onde moro, em casa da minha amiga Idalina Arantes, porque com o barulho dos meus sobrinhos, chegados da Bélgica, e dos outros, fujo de casa. Estou até com vontade de me separar de vez da família, tal é o meu horror ao barulho. Em uma carta de 1945, minha querida Maria Fernanda, agora vivo na rua Augusto Gil, número 42, terceiro direito, com uma amiga minha. Não sei se lhe contei que o meu livro Aristocratas provocou séria briga entre mim e a família. Tive que abandonar o pátrio lar. É a segunda vez que me vejo forçada a abandonar a família por questões motivadas pelos meus livros. A de agora foi séria. Fui para o hotel. Mas quem é que consegue dormir no hotel? Estive no Parque Palácio sem dormir uma única noite. Resolvi procurar um apartamento em casa de uma família que me desse também de comer. Essa é uma das cartas mais longas que nós temos. Ela vai relatar uma série de percalços que teve na casa dessa família, justamente também por conta de barulho, de outros hóspedes, enfim. A necessidade pessoal de conseguir o dinheiro para o pão diário levou a escritora a extremos que denotam até algum desespero, como se pode depreender de uma carta que escreve ao general Sarmento Rodrigues, ministro do Ultramar, em janeiro de 1955, pouco antes de exilar-se no Brasil, na intenção de que o Ministério reeditasse o seu livro Roteiro do Mundo Português. Cito da carta ao Sarmento Rodrigues. O livro, Roteiro do Mundo Português, esgotou-se de novo e quero pô-lo em terceira edição. Roteiro do Mundo Português é um grande cartaz de propaganda ultramarina sob o pendão português. É um relato vivo e direto das nossas 8 colônias, como eram na época das descobertas e o que são hoje. Não há nada em português com equivalência a este livro. Creio que, nesta crise histórica, um livro do gênero indicado é precioso, mas é-o, sobretudo, se aparecer numa grande edição popular, barata, ao alcance dos leitores recentemente alfabetizados, da mocidade, entre aspas, porque possivelmente se refere ao movimento da mocidade portuguesa, dos estudantes e operários. Enfim, numa edição sem fins comerciais, feita pela Agência Geral do Ultramar, no intuito de propaganda. Vejam só, ela já tem muitos problemas nessa altura, em 1955, com a censura, né? Desde 1938, 39, a apreensão de ida e volta de uma caixa de cigarros, despoleta uma série de olhares da PIDE em relação a ela. Ele está prestes a se exilar no Brasil e ainda está tentando vender para a Agência Geral do Ultramar uma nova edição do Roteiro do Mundo Português. A mesma necessidade de auferir renda da sua produção aparece em carta endereçada ao próprio presidente do Conselho, Antônio de Oliveira Salazar, pedindo a liberação da venda de ida e volta de uma caixa de cigarros, apreendido pela PIDE em 1939. Cito da carta a Salazar. Permita-me, Vossa Excelência, que eu tenha a imodéstia de supor que faço a literatura a sério, e não como uma habilidade de senhora. Escrevo como um homem escreve,
e como escrevem todas as mulheres, que por esse mundo escrevem em termos de serem lidas por todo o mundo. Então vejam a preocupação dela de que ela de fazer parte do cânone realmente, né? Parece que o meu processo literário, inusitado entre escritoras portuguesas, desconcertou o critério da censura. 10 anos de vida literária, com 16 livros publicados e centenas de artigos em jornais e revistas, uma existência honestamente mantida, unicamente pelo meu trabalho literário, podem dar a Vossa Excelência a medida dos meus propósitos e recursos de ação. Mesmo do Brasil, já em 1964, escreveu Antônio Quadros, então diretor das bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian, na esperança de conseguir reeditar obras de seu ciclo da literatura colonial, que lhe assegurasse algum dinheiro. Lembrando que Antônio Quadros, para quem não sabe, é filho dos seus amigos, né? Fernanda de Castro e do Antônio Ferro. Veja-se um trecho da carta ao Antônio Quadros. O que me leva a escrever-lhe é um livro que publiquei em Portugal sob o título Roteiro do Mundo Português, e que aí teve 2 edições já esgotadas. Publiquei esse livro sob inspiração do seu pai, que dele comprou 1000 exemplares para o Serviço Nacional de Informação. Invoco esse fato à sua saudade. Julgo que esse livro tem interesse para a área da cultura portuguesa e que será um dia uma espécie de breviário para os portugueses limitados à pátria ibérica. É um livro para ser traduzido em francês, em inglês e divulgado no mundo, como cartaz da lusitanidade. A Fundação Gulbenkian poderá interessar-se em fazer essa obra? Eis o que não sei, mas que estou tentando. No entanto, mesmo essa necessidade legítima de conseguir a féria diária para uma mulher sozinha e sem outro amparo financeiro que não fosse seu trabalho com a escrita, não fizeram com que Maria Archer abrisse mão de seus ideais. Em todos esses apelos pela reedição de alguns de seus livros, sempre deixou claro aos interlocutores que exigia a publicação das obras em sua integralidade, sem cortes ou modificações. Tal é expresso até mesmo em uma espécie de bilhete-testamento que escreveu em 1971, cerca de 10 anos antes de sua morte. Nessa espécie de testamento, ela pede ao sobrinho, Fernando de Pádua, doutor Fernando de Pádua, né? Peço-lhe também que faça respeitar a integridade das minhas obras, caso haja reedições ou traduções. Nas cartas ao Sarmento Rodrigues e ao Antônio Quadros, ela também deixa muito claro que não vai aceitar nenhum corte nas edições que havia escrito anteriormente. Em outra carta, Antônio Quadros, ficamos sabendo que a escritora declinou a oferta de uma bolsa da Fundação Gulbenkian para visitar a África novamente, pois ela entendeu que nessa oferta estaria embutida a necessidade de revisão de suas impressões sobre as colônias. Aquelas primeiras impressões, né, que ela deixa expressa nos cadernos, justamente nos volumes que ela escreveu para os cadernos coloniais, de modo a promover um elogio do regime, o que já não estava disposta a fazer. Não é possível precisar quantos endereços terá tido Maria Archer durante seus longos 82 anos de vida, mas pode-se afirmar com segurança que não foram menos que 13, em 5 países e de 3 continentes diferentes. Isso sem contar as pequenas estadas em hotéis, casas de amigos ou pensionatos. As mudanças da infância e juventude foram decorrentes do trânsito de seus pais e marido entre a metrópole e as então colônias em África. Mas as trocas de endereço na vida adulta, vida de escritora pobre,
como ela mesma mencionou em carta a Fernanda de Castro, vida de mulher divorciada e afastada da família, se deram em sua maioria por conta das dificuldades financeiras, onipresentes em sua vida e fartamente documentadas. Essa constante de sua visão não poderia deixar de ser registrada também em sua obra de ficção. O conto, que empresta o título à coletânea Filosofia de uma Mulher Moderna, deixa bem claro que é sábia a decisão da protagonista, que se arrisca a perder o homem amado para não perder a casa de renda antiga em que morava, na altura em que houve uma revisão da lei do inquilinato. A frase final da protagonista, Teresa Seabra, é de um pragmatismo assombroso, que a inscreve como mulher moderna, no entender de Archer. Cito: "Olha, menina, um outro marido como Eduardo arranjo eu. Uma casa como esta é que não." O romance Casa Sem Pão quase não precisa ser comentado. A preocupação que sempre inquietou Maria Archer está toda já no título. O enredo conta os percalços da protagonista, que após mudar de dono, passando das mãos do pai às do marido, sofre toda sorte de agruras em consequência da leviandade deste, jogador inveterado, entre outras coisas. Tem de ir morar para a casa de sua sogra, amargando demais as infidelidades do esposo. Pormenor que atraiu os olhares da censura, passou a envenenar a comida do marido. A vida de Esmeralda, protagonista de seu romance mais famoso, Ela é Apenas Mulher, não é diferente quando o foco são as dificuldades da mulher do interior que vem tentar a sorte em Lisboa e se vê enganada pelos patrões e pelos homens por quem se apaixona. Na base de tudo, a necessidade primária de comer e ter um teto sobre sua cabeça. Poderíamos citar outros exemplos que se espalham pela obra de ficção e também pela jornalística. Quando o avanço da idade e a doença acolheu no exílio, as dificuldades se acentuaram e teve de contar com a caridade de alguns poucos amigos. Quando pôde retornar a Portugal, ostracizada, há poucos anos do fim, não teve outra sorte que não a de contar com o auxílio do Estado, que lhe conferiu uma pensão destinada aos artistas pobres, não mais que suficiente para bancar sua estadia em sua última morada, o asilo de Santa Maria de Marvila, em Lisboa. Este breve painel que fizemos quer tornar presente esse aspecto extraliterário que tanto preocupou a autora. E nós sabemos o quanto aspectos extraliterários influenciam também a formação e permanência de autores no cânone. Mostrando-se tão contundente para sua vida e obra, que talvez seja ainda responsável por parte de seu apagamento do cânone literário português. Maria Archer escancarou como poucas o estado de carência da mulher que dependia exclusivamente de si para ganhar o pão com o suor de seu rosto. Entre outras coisas, para poder gozar de alguma liberdade. Não só apontou o problema, mas viveu-o, muito pessoal e penosamente, em diversas fases de sua vida. E mais que isso, apesar de nunca ter tido efetivamente um teto todo seu, ou um quarto só para si, encetou prolífica obra, digna dos esforços por seu resgate que este grupo e alguns grupos acadêmicos vêm promovendo hoje e a miúde. Muito obrigado. Obrigada, professor Márcio Cantarim. E, na sequência, eu convido a professora Gema Nadal, que está aqui presente, e o título da exposição da professora Gema é Estratégias de Subversão das Personagens Femininas de Ela é Apenas uma Mulher, de Maria Archer. Gema Nadal é licenciada em Filologia Catalã e em Filologia Portuguesa, e doutorado em Estudos Avançados em Filologia Românica. Atualmente é doutoranda em Estudos Humanísticos da Universitat Rovira i Virgili.
Os seus interesses de investigação focam-se nas literaturas portuguesa e catalã contemporâneas, na literatura da memória e nos estudos pós-coloniais feministas e do subalterno. É autora de diversos artigos e capítulos sobre autoras portuguesas, dentre as quais Maria Archer, Maria Ondina Braga, narradoras da guerra colonial e sobre escrita criativa. Trabalha como tradutora e como professora. Muito obrigada. Bom dia a todos. Vou tirar isto. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite à comissão organizadora a esta homenagem tão justa e tão necessária. Peço desculpas pelo meu português, porque a pandemia levou também o meu sotaque. E pronto, vou falar dessas estratégias de subversão. Ela é apenas mulher. É com muito prazer que participo nesta homenagem a uma escritora apagada durante muito tempo por não se acomodar ao papel que para ela reservava a sociedade do Estado Novo. Maria Archer pertence a esse grupo de autoras portuguesas que optaram por uma vida livre e que pagaram cara essa decisão. Foram silenciadas e condenadas ao ostracismo durante muitos anos. Mulheres como a própria Archer, Irene Lisboa ou Maria Ondina Braga, entre outras. Neste sentido, é muito elucidativo o que escreve Maria Teresa Horta na reedição de Ela é apenas mulher, de 2001. Cito: apagaram-na, afastaram-na, eu diria até, arrancaram o seu nome pura e simplesmente da história da literatura portuguesa. Fim da citação. Quando Ela é apenas mulher aparece, Maria Archer tem 45 anos de idade e está divorciada há 14 anos. Mora em Lisboa e vive da tradução e da escrita. É uma mulher que tem viajado muito, que conhece a vida de casada e também as dificuldades e o repúdio social que sofre a mulher divorciada. Tem, portanto, uma experiência de vida que lhe permite tratar com profundidade a realidade social portuguesa e a psicologia das suas personagens. Maria Archer tem um percurso vital muito singular, que inclui umas obras, as primeiras, ao serviço dos objetivos propagandísticos do ultramar, e outras em que reflete tudo aquilo que esse mesmo regime salazarista, desejaria manter oculto. O romance Ela é apenas mulher foca-se na tentativa de ascensão social de Esmeralda, um pretexto para tratar da vida das mulheres portuguesas nos anos 40 do século passado. Assim, Esmeralda é uma rapariga alentejana que vai morar com uma tia em Lisboa. Neste sentido, Irene Flunser Pimentel afirma que a vinda para a cidade era uma decisão inserida numa estratégia familiar, como de facto acontece no romance. A tia não o acolhe por um sentimento de afeto familiar, mas sim pelo próprio interesse de não ter de contratar uma criada, já que mora sozinha. Manuela, a filha de Juliana, que é o nome da tia, é uma personagem que funciona como eixo da luta de poder mais importante que atravessa a obra, a rivalidade entre Juliana e Leonor, a senhoria de Manuela por conseguir o favor desta, filha. Voltando a Esmeralda, a rapariga põe na deslocação para Lisboa com a tia a esperança de melhorar a sua vida. Tem a intenção de tirar um curso, conseguir um emprego e fazer um matrimónio por amor. Quando Juliana sabe que por causa de um namoro atrevido a rapariga está nas falas, envia a sobrinha para a terra, onde é muito mal recebida pela família, que se sente envergonhada pelo que souberam da sua relação com o noivo, Gerardo. Passados uns tempos, a tia Juliana, depois de ser roubada por uma criada, pede outra vez a Esmeralda que volte a Lisboa por medo de contratar outra criada. A sobrinha aceita o convite como maneira de fugir à tirania da sua família, ainda que já tivesse conseguido encontrar um trabalho como costureira e limpar um pouco sua reputação. De volta em Lisboa e posta outra vez na rua pela tia, a pedido da filha, a Esmeralda não vai encontrar a maneira, apesar de todos os seus esforços, de ser independente. Assim, depois de abusos e desenganos de todo tipo, casa-se em amor com um bom homem e, quando parece que está satisfeita com o rumo tranquilo e confortável que tinha tomado a sua vida, volta a encontrar Geraldo e volta a relação com esse antigo amante, sem que o marido suspeite de nada. No final do livro, que tem a sua boa dose de ironia, uma mãe põe Esmeralda como exemplo para as filhas desta maneira, cito: assim é que vocês deveriam fazer. Esta senhora é um exemplo. Boa casa, automóvel, marido,
Não me farto de o dizer, isto é que é um bom exemplo. E mais adiante acrescenta, é como o marido que traz ao lado que uma mulher triunfa na vida, continua a mãe, e esta, que veio da província, bem lhes dá o exemplo, o bom exemplo, e vocês podem ir mais longe que sal de Lisboa. Fim da citação. Este final é a conclusão do papel que a sociedade portuguesa da época destina às mulheres, um bom casamento. As ilusões de Esmeralda de casar por amor e arranjar um emprego não só não se concretizam, como levam a protagonista por um percurso em que sofre maltrato familiar, uma relação amorosa abusiva, um aborto, uma violação e ainda outras tentativas de abuso sexual por parte de homens que acham que uma mulher que trabalha é quase uma prostituta. E, finalmente, o facto de estar indefensa que a empurra para um matrimónio de conveniência. É desta maneira que Maria Archer mostra a dureza da vida para as mulheres da classe trabalhadora, a quem neste romance é negada a possibilidade de progredir e conseguir uma vida independente. A ideia de alcançar a sua autonomia fora do modelo de fada do lar aparece muitas vezes na obra, como por exemplo no que diz respeito a Esmeralda, cito, tem o curso quase concluído e pode conseguir um futuro honrado, seguro, pelo seu trabalho de modista, desde que tenha um ateliê que seja seu. Ela é uma boa modista, é o que a mestra diz a toda a gente. Pode ganhar o bastante para montar a sua casa e não ser pesada ao marido. Fim da citação. São várias as abordagens possíveis deste romance, desde o gênero até um estudo psicanalítico da relação de abuso narcisista de Gerardo sobre Esmeralda, que realmente parece mesmo um estudo de caso, como se pode ver nestes trechos. Cito, mergulha logo numa sensação hipnótica que apoia a mercê do sedutor. Ou, Gerardo não conserva as amantes, elas fatigam-se depressa, do egoísta, do volúvel, do burlador, do trapaceiro, nem lhes inspira confiança. Fim da citação. Depois desta breve introdução, vou analisar como as estratégias de subversão são uma constante que aparece ao longo de toda a sua obra. É importante sublinhar que estamos a falar de um romance basicamente de mulheres. Os homens que aparecem são poucos e sempre caracterizados negativamente, com exceção do Chico, o marido de Esmeralda, que é descrito como alguém que ama incondicionalmente. Assim, o facto de Manuela, a filha de Juliana, casar com Pedro e ir morar para a casa de Leonor é a ocasião para fazer uma definição do que é um homem, evidentemente do papel do homem no lar segundo a ideologia do Estado Novo. Cito, ninguém se tinha lembrado de que um homem ocupa muito espaço dentro de uma casa. Não se tinha lembrado, nem Leonor nem Manuela, de que um homem é um ser exigente, um ser que reclama, para si só, os cuidados de toda a família. Não se tinham lembrado nem uma nem outra de que um homem se sente mal quando habita numa casa e não é o fulcro dessa casa. Fim da citação. A nossa autora é muito original na sua releitura das lutas de poder entre homem e mulher. Neste romance, como já se tem apontado, esta luta dá-se entre duas mulheres, a mãe de Juliana e Leonor, que aluga um quarto a Manuela, a filha de Juliana, quando esta deixa Beja para ir a estudar para Lisboa. Quando Juliana sabe da influência de Leonor, uma mulher elegante que se move com facilidade nos ambientes mais selectos da capital, quer ir viver também para Lisboa a fim de recuperar a filha. Desta maneira entra em competição com Leonor, até o ponto de lhe chamar a outra, numa clara subversão das relações patriarcais. Assim, Juliana vê Leonor a causa do afastamento da filha, e só pode sentir alegria quando Manuela e Leonor se distanciam, como vemos neste fragmento. Cito, e pensava na outra, via vencida, batida por terra. A outra, a que lhe roubara as honras de mãe, a que lhe roubara o gosto de figurar no casamento da filha. Fim da citação. A luta por ganhar o favor da filha é qualificado de cerco, tal como podemos ver no trecho seguinte. Entretanto, Juliana apertava o seu cerco em torno da filha, dessa filha casada com um doutor, dessa filha que estimava mais desde que não precisava do seu apoio nem do seu dinheiro, e apertava o cerco em torno do genro. Fim da citação. Quando mais adiante ela acompanha Maria da África, Juliana sente-se vencedora dessa luta. Cito, vencera a outra, relegara-a para o lugar que lhe competia. Sabia que a filha ia partir e, apesar disso, sentia-se feliz. Pela primeira vez fazia vista ao lado dela, em Lisboa, e se mostrava a toda a gente no lugar que lhe era devido.
Fin de citação. Vemos, portanto, que Juliana, Leonor e Manuela funcionam como um triângulo, o vértice principal do qual é esta última, a filha. Esta tensão acaba quando Manuela, de retorno de África, ameaça a mãe com voltar a morar com Leonor se não puser Esmeralda na rua. Assim, Maria Archer faz uma releitura do triângulo convencional formado por casal e amante e converte-o numa relação de poder entre mulheres. Quando Manuela vai para a África, Juliana pensa mandar vir Esmeralda para não ficar sozinha e ter assim uma criada sem salário. A rapariga aceita com a esperança de poder tirar um curso para chegar a ser modista no futuro. Esmeralda não quer de maneira nenhuma voltar para a terra nem ficar com a tia. O seu objetivo, como referido antes, é chegar a ter um ofício. Juliana, por medo de que os pais de Esmeralda e os parentes comuns que moram em Lisboa falem mal dela, aceita que a rapariga tire um curso e compra-lhe tudo aquilo de que precisa, sem lhe pagar, claro, um salário. Esmeralda decide tirar um curso e, de maneira surpreendente, num romance desta época escrito por uma mulher, descobre o que são as relações lésbicas. Mais uma subversão, portanto, das personagens femininas num ambiente aparentemente tradicional e doméstico, que não censura este tipo de relações. Com certeza, por trechos como o seguinte, o romance foi acusado de atentado ao pudor. Cito: "E aquilo da Mariana, sempre que havia a ela, em combinação, a provar um vestido diante do espelho, dava-lhe beijos no peito, nas costas, nos braços, como uma doida. Corava e a outra levava a mal que lhe fugisse e gritasse: 'Está quieta, deixa-me.' A Mariana desaparecia muitas vezes no quarto de banho com uma ou duas colegas, até a mestra dar pela falta e mandar alguém chamá-las. A mestra saberia daquilo. Esmeralda acabara por perceber que nem todas as raparigas da aula pertenciam ao grupo de Luísa da Mariana, mas não lhes dizem nada, não a censuram, reparava ela. Então fizera como as outras, ouvira e calara. Às vezes não conseguia disfarçar o espanto e então metiam-na num coro de gargalhadas. Era dela que se riam. Sim, na verdade também em São Sebastião havia umas raparigas como a Mariana, escapavam para os campos a socapa. Mas quem é que falava nisso? Essas até o negavam, até quereriam que ninguém soubesse. E mais adiante, Esther ainda lhe disse certo dia: eu, se pudesse ver aquilo, às escondidas, achava graça. Esmeralda pensa: pois era, eu também gostava, mas nem sequer ousa dizê-lo. Fim da citação. Se calhar o que surpreende é o contraste entre a domesticidade do ambiente e a normalização da situação dessas relações lésbicas, levando em conta que estas relações parece que eram mais habituais em outras classes sociais, como diz Cecília Barreira. Cito: era frequente na média e na alta burguesia as senhoras entregarem-se a amores sáficos, numa intimidade a que hoje designaríamos por lesbianismo, e mesmo entre casadas tal era possível. Fecho citação. Como escritora portuguesa da primeira metade do século XX, precisava-se de muita coragem para escrever de maneira tão clara sobre temas considerados tabu. Maria Archer sabia perfeitamente o risco que corria por tratar de assuntos como este e outros que abordara ao longo desta obra, como as relações extramatrimoniais, o aborto, a prostituição, etc. Tal como neste último fragmento, em todo o romance existe uma clara oposição campo-cidade. Lisboa é o lugar onde tudo parece permitido e onde todos os sonhos podem ser concretizados, mas, na verdade, para Esmeralda vai ser um lugar de aprendizagem, sim, mas sobretudo da perda final dos seus anseios de independência. Depois de ter começado o curso que até a tia Juliana aprova, como se vê quando diz: mesmo que te cases, não o perdes, ficas habilitada para o que der e vier, que hoje em dia ninguém se pode fiar muito no casamento. Fim da citação. E de ter conseguido parecer, nos modos e no aspecto, uma lisboeta mais, Esmeralda é caracterizada como a dona de um harém. Também neste caso, a autora inverte os papéis tradicionais, como vemos no fragmento seguinte. Cito: às vezes vai pela baixa, olha um rapaz e pensa: este servia-me, ganhe ele o suficiente. Vê depois um outro, também já nota e de boa cara. Aquele também, mas há de ter automóvel. As ruas da Baixa, do Rocio, o Chiado, são o seu harém. Anda por elas com a imaginação alerta, a escolher um marido conveniente.
Acha que ele se demora a aparecer, mas ainda não desespera de o encontrar. Fim da citação. Este leque de possibilidades acaba quando Esmeralda conhece Gerardo, por quem se apaixona, enquanto para ela Esmeralda é mais uma conquista. Gerardo é sempre apresentado negativamente, como um homem violento. Assim, desde o momento em que aparece, sabemos quem é o que vai procurar em Esmeralda, como vemos nos excertos seguintes. Depois disso, habitua-se a espancar as duas. Está a falar de outras duas namoradas. Bater-lhes as primeiras palavras de censura, de desagrado, de aspereza. Fala-se calar a bofetada. Não tem argumentos que o justifiquem, não tem desculpas que apresente e não quer que o massem com questões e perguntas. Bate, elas calam-se e o amor continua. Gerardo gosta do manequim e a crônica faz-lhe o serviço de casa. Quer conservar as duas. Tem uma outra, já antiga, a quem chama a Triste. Uma rapariga que ele perdeu e que o adora. Estamos a ver que é, portanto, o retrato pleno de um narcisista. Ou mais adiante, o que me parece natural é todas as mulheres gostarem de mim, só de mim, sempre de mim, dizia ele. Fim de citação. Portanto, a desgraça de Esmeralda ter encontrado um predador sexual e emocional no seu caminho. De facto, o romance, como mencionado antes, descreve o processo de sedução de um perverso narcisista, coisa que Esmeralda, no fundo, já sabe quando diz, cito, mas afinal o que lhe apetece, o que deseja, o que o seu sangue reclama é defrontá-lo como um inimigo. Fim da citação. Maria Archer não poupa pormenores na descrição do prazer sexual. Assim, é a sensualidade de Gerardo aquilo que une a Esmeralda a ele. Não é difícil imaginar o escândalo que devia provocar a sua leitura nos guardiões da moral da época. Quando Esmeralda fica grávida, Gerardo foge para o Porto, dado que, entretanto, também engravidou uma outra rapariga, a quem obrigou a abortar. Sozinha, Esmeralda tem de vender uma pulseira de ouro para poder pagar esse aborto. Só a sua amiga Esther fica com ela nestes momentos. Nesta altura do romance, aborda-se a questão dos namoros de patamar e do aborto clandestino, subversões incontornáveis diante da rigidez extrema do código moral e legal salazarista. Outras dessas subversões inevitáveis no que diz respeito à legalidade salazarista são o que se poderia chamar de prostituição informal, que também é uma constante no romance. Algumas companheiras do curso de costura têm amigos ricos. Gerardo tem uma namorada que é prostituta. Esther, a melhor amiga da Esmeralda, trabalha num salão de manicura onde tem de ser amável com os clientes. E tem também um amigo que lhe paga a casa e os caprichos. Com a presença no livro desta realidade social, podemos ver como o regime condena a mulher pobre a ter de procurar um complemento ao seu trabalho habitual na prostituição para melhorar a sua qualidade de vida. Archer não perde a oportunidade de incluir no romance as cifras dos míseros ordenados de modistas e datilógrafas. É preciso destacar que estas subversões, estas maneiras de contornar os estreitos límites da vida das mulheres pobres no Portugal salazarista, não as conduzem precisamente à independência que tanto anseia Esmeralda. A mensagem do romance é clara: sujeitas a trabalho semi-escravo no campo, casadas por conveniência, sejam pobres ou não, ou trabalhadoras urbanas que têm de procurar maneiras alternativas de conseguir pagar as contas. A maioria das mulheres de Portugal dos anos de chumbo não eram sujeitos livres. Poderíamos continuar a falar destas subversões como a maneira que tem a velha nova dos Amaro, parentes de Juliana, de convencer o seu amante de que ainda é uma mulher desejável, que consiste em caminhar diante dele enquanto deita a língua de fora a todos os homens com que se cruza nas ruas de Lisboa. Poderíamos falar também dos mecanismos de defesa dos oprimidos, como Esmeralda diante dos patrões, como é a tia Juliana, mas acho que já estou no tempo de finalizar a minha intervenção. Só para concluir, o desejo de Esmeralda de ter uma profissão e de ser dona de si vai chocar com a mesquinhez de Juliana e a opressão patriarcal e do ideário do Estado Novo, representados pelo noivo, Gerardo, que a utiliza, pelo pai, que a menospreza e a maltrata emocionalmente, pelo companheiro de trabalho, que a viola no escritório, e pelos outros homens que tentam abusar dela cada vez que procura ou começa a trabalhar num novo emprego.
As únicas escapatorias para as mulheres do romance são subverter as regras e os códigos de conduta, coisa que não garante a liberdade plena de agir, só a sobrevivência física e psicológica. Maria Archer quis acabar a obra com um golpe de efeito que de alguma maneira nos faz voltar à realidade do momento político e social que está a retratar. Esmeralda, que apesar de ter renunciado a acreditar no amor, vive uma vida tranquila, volta a cair nas tóxicas rédeas do seu maltratador. A maneira de uma nova Mariana Alcoforado, como uma metáfora, se calhar, da impossibilidade de fugir às garras do fascismo. Como leitores, deixa-nos com a sensação de impotência que com certeza sentiram tantas Esmeraldas. Obrigada. E eu passo agora a chamar a quarta e última intervenção dessa primeira sessão. Eu chamo a professora Maria Isilda Matos, que pensa estar online. Professora Maria Isilda. Bom dia. Sim, está online. E o título obrigada. O título da sua exposição é Maria Archer e seus escritos, Lutas e Resistências no Exílio em São Paulo. A professora Maria Isilda Matos tem graduação e doutorado em História pela Universidade de São Paulo, livre docência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorado pela Université Lumière de Lyon 2, Paris, França. França, Lyon, França. Professora de Paulo, é pesquisadora 1A do Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil. Em sua produção bibliográfica, destaca-se por Uma História das Mulheres, de 2019, Gênero e Imigração, Mulheres Portuguesas em Foco, 2017, Portugueses, Deslocamentos, Experiências e Cotidiano, 2013, Portugueses, Ações e Lutas Políticas, 2015. Professora Isilda, tem a palavra, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu quero iniciar aqui com o agradecimento ao convite que me foi feito pela Manuela Aguiar, Isabel e a Tereza Almeida, ao grupo da revista Faces de Eva, parabenizar muito a organização e pela iniciativa deste evento, né? O evento que se propõe a rememorar o que implica, de alguma forma, o exercício de rememoração no celebrar a memória, fazer reviver pela lembrança, também o celebrar, o comemorar a vida e a produção de Maria Archer. Manifestar minha satisfação de rever amigos, interlocutores, de conhecer outros, não é? E de participar dessa sessão com a Olga, o Márcio, a Gema, sobre a coordenação da professora Samira. Samira destacou, eu sou historiadora, e eu queria partilhar com vocês que desde 1987 eu estudo a imigração portuguesa em São Paulo, na capital, nos interiores e no Porto de Santos. E tenho, nesse período de mais de 30 anos, enfrentado o desafio de dar visibilidade às mulheres portuguesas aqui no Brasil, destacando as suas trajetórias no campo e nas cidades, suas presenças, suas lutas políticas desde o final do século XIX, entrando e percorrendo grande parte do século XX. E ao longo desse processo de investigação, várias fontes, vários documentos, o que é muito importante, expressivo na minha área, que é a história, procurou levar à frente o desafio de dar visibilidade a essas experiências, muitas vezes até experiências silenciadas, mas presentes nas entrelinhas de discursos masculinos. Algumas vezes eu tive a oportunidade de mulheres imigrantes portuguesas que partilharam comigo as suas memórias, não é? Era então um desafio de questionar a noção de um imigrante universal, observando interseccionalidades, além da questão de gênero, as diferentes experiências de imigrantes portugueses, os recortes socioeconômicos, geracionais, os locais de origens e as diferentes perspectivas políticas. Foi nesse sentido que eu me deparei
com uma rede de deslocados, exilados portugueses, que desde meados da década de 20 do século passado, e que foi acentuada com a implantação do Estado Novo Português, vem em diferentes levas e fluxos ligados aos próprios percalços políticos, às perseguições, à censura, às situações de medo. E que São Paulo, assim como o Rio de Janeiro, mas São Paulo se tornou uma possibilidade de acolhimento desses opositores ao salazarismo, que se constituiu em redes de apoio e recepção que envolviam partidos políticos, associações e grupos. Parte desse grupo de exilados portugueses se organizou e se estabeleceu na cidade, no centro de resistência, fundou um jornal, o Jornal Portugal Democrático, e tinha uma proposta política de divulgar na colônia portuguesa, né, enfrentar a propaganda política do regime salazarista e conscientizar a colônia da real situação em Portugal. Desde o início da investigação sobre esse grupo, a orientandos que eu tive de mestrado, de doutorado, que trabalharam também no tema, esse grupo de exilados, e eu me questionava, já se tornava aí um vício das minhas questões, a presença das mulheres. E aí foi o meu encontro com Maria Arte, com suas trajetórias e com suas lutas. Eu a conheci a partir do exílio, deste período que viveu em São Paulo, de 55 a 79, para depois conhecer a sua trajetória e obra em Portugal. Talvez o meu caminho tenha sido o inverso de outras interlocutoras que nesse evento trarão as suas contribuições sobre essa trajetória. Em São Paulo, ela viveu levou à frente, melhor dizendo, as ações de oposição ao regime salazarista, tendo como arma de luta a escrita. Dessa forma, a minha investigação se propôs a uma contribuição para o estudo do protagonismo feminino nas lutas e ações de oposição ao salazarismo fora de Portugal, e incorpora um conjunto de fontes diversificadas, fontes que estão no DEOPS, o Departamento Estadual de Ordem Política, é algo equivalente ao que é a PIDE em Portugal, só que na esfera do Estado de São Paulo, textos literários, cartas, fotografias, entrevistas, crônicas, a imprensa, tanto Portugal Democrático como outros jornais, priorizando os escritos de Maria Arte no exílio. Em 1955, quando da sua chegada em São Paulo, Maria, em entrevista ao Diário de Notícias, declarava-se amordaçada pela censura. Eu cito, dizia ela, vim para o Brasil, tendo chegado no dia 15 de julho de 55, porque já não podia viver em Portugal. A ação da censura asfixiou-me e tirou-me os meios de vida. Apreenderam-me 2 livros publicados. Assaltaram-me com policiais à casa e levaram-me um original que ainda estava escrevendo. Violência inédita em países de civilização europeia. Termino a citação. Nesse momento, as pressões se ampliavam e ela se queixava das hostilidades de uma sociedade conservadora, do endurecimento do regime, da perseguição da PIDE, da censura, com a interdição de seus livros, com medo de uma possível prisão e sem condições de continuar as suas atividades, exilou-se em São Paulo, onde participou ativamente de ações políticas em várias frentes, mantendo sua produção constituída de livros, crônicas, artigos, ensaios, palestras, conferências e participações radiofônicas. A escritora, como eu já fiz menção, esteve sob a investigação do DEOPS, do Departamento da Polícia Política, como dizia vocês, em cujos arquivos foram encontrados relatórios de observação preventiva. Sabemos que este órgão trocava informações com a
PID, transmitia informações de exilados em São Paulo para a PID e recebia também informações. A documentação é muito interessante, porque para a sua função repressiva, eles eram muito eficientes. E para o historiador que investiga o passado, não deixa de ser um desafio ler essa documentação. E nesses relatórios de observação preventiva, pode-se acompanhar a militância política que atraía essa polícia política de São Paulo. Por essa documentação, observa-se que ela participou de várias ações e movimentos políticos. Ela, em alguns dessas ocasiões, de ampla audiência, né? E ela não teve só uma presença, ela discursava. E todos já sabem, além da escritura, ela tinha um oratório envolvente, um discurso político marcado pela denúncia. Eu vou citar alguns desses eventos, mas foram mais do que estão aqui arrolados. Em 1960, ela participou do Ato de Solidariedade ao Povo. No mesmo ano, a primeira Conferência Sul-Americana pró-anistia dos presos políticos e exilados políticos de Portugal e Espanha. E também da manifestação pró-ditadura de Lopes. Em 61, ela vai a Buenos Aires na segunda Conferência Sul-Americana pró-anistia para os presos e exilados políticos de Espanha e Portugal. Já em 62, participa do ato público em solidariedade aos povos de Portugal e Espanha. Em 63, de novo, o Encontro Estadual de Solidariedade a Cuba. Em 68, um debate que é os 42 anos do fascismo em Portugal. Em abril de 60, no Centro Republicano Português de São Paulo, a escritora proferiu a conferência A Presença da Mulher na Paisagem Social Portuguesa. E, em 63, fundou o que ela denominou a sucursal da União das Mulheres Portuguesas, da qual ela foi eleita presidente. Em ato público de solidariedade às presas políticas portuguesas, um evento muito concorrido, patrocinado pela União das Mulheres Portuguesas, em março de 64, destaco, bem próximo do golpe militar que ocorreu em 64 no Brasil, no auditório da Biblioteca Nacional Municipal de São Paulo, uma audiência expressiva, Asher expôs a situação das mulheres encarceradas na fortaleza subterrânea de Caxias. Cito, a situação trágica, desesperadora dessas presas, há longos anos sequestradas do mundo nos cárceres salazaristas, está atraindo atenção internacional. São mulheres das mais diversas camadas sociais, desde a intelectual, a escritoras, engenheiras, artistas, professoras, médicas, a operárias e camponesas. Nenhuma foi condenada. Há anos estão trancadas numa fortaleza subterrânea, sem ver a luz do sol, e pior ainda, sem esperança. Para elas, uma única esperança futura. Somos nós, senhoras e senhores. Sois vós, sobretudo vós brasileiros. É para os brasileiros que se estende as mãos súplicas emanadas nas sombras da fortaleza de Caxias. Fecho aspas. Em São Paulo, o conjunto dos seus escritos e atuações se centrou na denúncia e oposição ao regime salazarista. E também privilegiou as questões do feminino. Buscou divulgar as culturas dos países onde viveu, apregoando a confluência histórica e cultural entre os dois lados do Atlântico, o Brasil e a África portuguesa. Entre os artigos e crônicas produzidas pela autora se destacam os publicados no jornal Diário do Estado de São Paulo, no qual contribuiu no suplemento de literatura e arte e de forma mais expressiva no suplemento feminino, no qual ela publicou cerca de 120 colunas de assuntos variados. Mas no jornal Portugal Democrático, Maria Asher publicou 12 crônicas entre 1956 e 1963.
abordando temáticas políticas com destaque para a denúncia sobre a censura e a falta de expressão em Portugal. Nesses escritos, assumiu um discurso envolvente de acusação, como eu já disse, buscando conscientizar sobre a real situação e as atrocidades cometidas pelo governo salazarista. Descrevia a miséria vivenciada pelo povo, as ações de opressão e censura vigentes e outras atrocidades da ditadura salazarista. Cito: são 30 anos em que as forças e fuzilamentos não se fizeram sentir, mas em que se trituraram o adversário por pressões econômicas, comissões e perseguições, exílios, torturas policiais, julgamentos, assassinatos nas prisões, vexames contínuos, ameaças e intimidações, instalando-se a espionagem política do lar e despedaçando-se nessas engrenagens os afetos familiares sob suspeitas e delações. Fecha a citação. Além dos artigos, das crônicas, Maria publicou livros em 57 até As Terras onde se fala português. Em 62, África sem luz. Em 63, Brasil, fronteira da África. E também, em 59, o livro Os Últimos Dias do Fascismo Português, né? Obra que tinha sido, inclusive, confiscada na sua, ainda nos seus esboços, confiscada pela crítica. O livro mereceria uma atenção e uma análise especial que eu não terei tempo nessa ocasião, mas focaliza, como já foi dito aqui pela minha antecessora, Olga Ascher, o julgamento do capitão Henrique Galvão, acusado de conspiração contra o governo de Salazar. Os sentidos políticos da obra, presente no discurso de denúncia, se encontram marcados por referências emocionais de memória, referências afetivas. A própria capa foi ilustrada com a contrafé da Comissão de Censura da PIDE, convocando a autora a prestar declarações, objetivando desmascarar as tramas de poder. A narrativa denunciava as injustiças, a falta de liberdade de expressão, centrada no sistema estruturado de repressão política, violência e censura, do qual a própria autora foi vítima. Ascher foi apontada como precursora da participação das mulheres nos movimentos de resistência ao salazarismo. Suas ações e escritos aqui no Brasil, em São Paulo, visavam denunciar o regime. Na sua trajetória de exílio, observa-se uma fase inicial da sua chegada, em 55 até 63, que é marcada pela militância política, a produção criativa, a visibilidade midiática, e depois um período em que se tem a desaceleração, o silenciamento e a doença. Muitas questões permanecem sobre essas mudanças. Algumas hipóteses podem ser levantadas. O próprio contexto político pós-golpe militar de 64, cisões, dissidências internas no grupo do Portugal Democrático, levando à ruptura de Maria Ascher e outros colegas, além da doença e o avanço da idade. Em São Paulo, buscou viver dos seus escritos humildemente instalado. Enfrentou dificuldades de saúde financeiras. Tinha uma pensão pequena e insuficiente para custear seus tratamentos de saúde e contava com o apoio eventual de amigo, o caso Sarmento Pimentel. Solicitou autorização governamental para o retorno de Portugal, que apesar de concedida em 73, ela irá voltar em 79, com idade já avançada de 80 anos, saúde muito abalada, declarando que faltou coragem de voltar a Portugal, sem dinheiro e sem prestígio. Para finalizar, eu lembro que a posição do exilado, da exilada, vive o desejo de partilhar as experiências marcadas por sentimentos e memórias, podendo desencadear ações e registro através da escrita dos textos, ainda mais quando o ofício praticável da escritura, gerando narrativas de luta, de denúncia e de ativismo político.
Dessa forma, Maria Ásger atuou, assumiu a causa antissalazarista, escreveu e denunciou o regime e as ações da censura, sendo vítima estigmatizada pelos mecanismos censórios. Considerada pela PIDE, e aí retira dos documentos dela na PIDE, os quais eu tive a oportunidade de pesquisar, ela foi considerada dissonante, incômoda e inconveniente. Dessa forma, o regime, além de censurar, tirou os meios de subsistência, levou ao exílio de mais de 20 anos. Ainda mais, cortou seus vínculos com os leitores e empurrou ao esquecimento. Apesar das tentativas virtuosas de recuperação de sua obra, inclusive desta iniciativa de hoje, ainda resta muito para que ela seja reconhecida. Assim como outras mulheres que enfrentaram as lutas de resistência ao salazarrismo, algumas que de longe, no exílio, se articularam na causa oposicionista, que atuaram, escreveram e denunciaram o regime. Agradeço. Pronto, então, como parece não há aqui mais questões, eu queria agradecer muito, muito sinceramente e com muita emoção a tudo aquilo que foi dito. Foi uma tremenda aprendizagem, parece que todas as intervenções deram muito de novo relativamente à obra da Maria Ásger. Eu devo dizer, depois logo à tarde direi melhor, mas eu fiz a ficha da Maria Ásger para constar daquele projeto das mulheres escritoras e devo dizer que tenho que falar convosco, tenho que vos perguntar imensas coisas, porque percebi que há imensas coisas que vocês de facto já levantaram, que identificaram e que não estão completamente acessíveis por aqui. Pelo menos na Biblioteca Nacional não consegui ter tanta informação como aquela que vocês de facto identificaram. Acho que foi espantoso, todas as comunicações eu acho que trouxeram imenso de novo. E portanto é agradecer e tenho muita pena que não venham almoçar connosco mas continuamos daqui a bocado, não sei se queres dizer alguma coisa, Teresa, para além disso. Pronto, Teresa diz que eu já disse. Pronto, então até logo, está bem, por volta fazemos um intervalo e voltamos por volta das 2, talvez um bocadinho depois, não sei, porque o restaurante está à nossa espera ao 12h30, não é? Portanto já está atrasado. Ok, então até logo e foi excelente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os participantes, mesmo.